A Igreja de São Francisco de Assis é uma obra monumental. Não só pelas suas dimensões inéditas para as igrejas do século XVIII, valorizadas pelo adro e pela praça, mas pela qualidade arquitetônica e artística de cantarias e talhas, da portada e dos 7 retábulos da nave. Certamente nós estamos falando aqui, fora da Europa, um dos maiores monumentos construídos no Brasil colonial, nas Minas, né? E algo que espanta qualquer pessoa que chegar aqui. Essa igreja da OTC de São Francisco, ela é especial em tudo. Principalmente essa planta do período rococó, sinuosa, né? É uma arquitetura que você não vai encontrar em nenhuma outra cidade de Minas e do Brasil. A primeira capela para São Francisco foi construída em 1742, em um terreno de quase 30 mil metros quadrados, doado pelo então Senado da Câmara Municipal. Começava onde hoje é a praça, com 60 metros de frente, e subia mais 450 metros até o Bonfim, onde foi instalado um cruzeiro para marcar o fim da sesmaria. As ordens terceiras começam em toda a capitania a estarem muito bem estruturadas, elas já vêm de capelas mais antigas, a comunidade, a cidade chegar na sua maturidade da sua organização social em castas, né? Existe já uma riqueza acumulada na mão das elites, e essas elites estão divididas entre franciscanos e carmelitas. Começa um ciclo em todas as capitanias de construção das igrejas definitivas. Nesse século XVIII, o rei proibia que as ordens primeiras de jesuítas e beneditinos e as ordens segundas de monjas ou freiras viessem para o interior da colônia construir suas igrejas. Ele temia que esses religiosos pudessem facilitar o contrabando de ouro e pedras preciosas. A construção desses templos, então, fica a cargo de irmandades, confrarias e ordens terceiras, formadas por leigos, gente comum com dinheiro para homenagear seus santos favoritos. A moda era o rococó, e a Ordem Terceira de São Francisco de Assis vai até a capital de Minas Gerais, Vila Rica, em busca dos melhores profissionais da época. Entre eles, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, que vai fazer o risco da igreja, marcando seu papel como arquiteto. O risco de Aleijadinho para a fachada lateral está na sala do consistório, onde fica a secretaria da igreja em São João del Rei. O restante no Museu da Inconfidência. A partir desses riscos, a Escola de Arquitetura da UFMG fez essa animação, que revela o pensamento de Aleijadinho. O mestre já se adaptava ao estilo rococó. Nesse momento é o auge da carreira dele, porque ele já fez o projeto São Francisco de Ouro Preto, acabou de arrumar a fachada da Igreja do Carmo de Ouro Preto também, já teve em Mariana, onde ele fez um trabalho fantástico, estruturando a partir do espaço, né? Ele é a figura do rococó naquele momento e é onde os franciscanos foram buscar o projeto. O risco revela também que a igreja construída é bem diferente do projeto. A torre é outra, ganha esses varandins originais, a construção ganha curvas no telhado e nas fachadas e perde as sacristias laterais. E a portada também muda. No desenho que existe da igreja, né? Aquele desenho de 1774, que está hoje lá no Museu da Inconfidência, a gente vê que já tinha o desenho da portada, mas um pouco menor e mais simples, e mais solta. Mas aí quando vai ser executada essa portada, já por volta de 1795, 1800, ela ganha um desenho mais compacto, mais alongado, mais alto, mais verticalizado, inclusive ligando toda a escultura da portada ao óculo, né? Ela vai terminar com a coroa lá no óculo. Então, com um desenho piramidal bastante compacto.
A partir da análise de documentos, relatos e estudos comparativos, os maiores especialistas em história da arte do país afirmam que a alteração do risco de Aleijadinho foi feita por Francisco de Lima Cerqueira, um português, mestre em cantaria, que trabalhou com Aleijadinho em Ouro Preto e é o contratado da ordem para liderar a construção da igreja. Foi um mestre de obras que saiu do norte português, né, mais precisamente na região do Minho, para vir para as Minas Gerais, né, tentar uma vida nova. Então, primeiramente, ele chega em Vila Rica, ali ele se estabelece enquanto mestre de obras, depois ele vai assumindo algumas pequenas obras, né, principalmente a obra do chafariz do Alto das Cabeças em Vila Rica, né. Após essa obra, ele vai ganhar uma expressão maior e vai começar as atividades na Igreja do Carmo, também em Vila Rica. E assim ele vai fazendo as parcerias, né, que eram as características da sociedade da época, né? Ele vai conhecer João Alves Viana, Antônio Francisco Lisboa, Domingos Moreira de Oliveira. E com isso o nome dele vai sendo conhecido. E a partir desse trabalho que ele realizou em Vila Rica, no Carmo, é que ele vai vir para São João del Rei. Que ele coloca muito claro que o projeto não lhe agrada. E ele fala assim, não é que o erro tenha defeitos, ele é bem claro, mas eu não acho que ele vai da maneira correta, da maneira do entendimento dele, né? Então, nunca se esclarece bem, mas logicamente a ordem, entre o Lima Cerqueira, que é o empreiteiro, que tem a qualidade que se espera, e um risco, eles preferem ficar com o Lima Cerqueira e vão dar a ele toda a condição dele modificar o risco, né? E aí tem um tanto de documentos, eles nomeiam os irmãos para acompanhar, vamos fazer, mas vamos monitorando, você apresenta para os irmãos o que você vai mudar para a coisa também não correr solta, mas de fato a partir desse momento, 1781, ele faz um novo projeto aqui para essa igreja, que é o que está aqui construído. E, lógico, ele aproveita muita coisa que estava no risco original, né, modificando as posições e, inclusive, traz elementos que a gente poderia considerar meio arcaicos do ponto de vista do gosto rococó. Então, você vê que ele, ao final, parece que ele não entende muito a leveza do rococó. Ele gosta da sobrecarga do barroco, e de um barroco do norte, de onde ele vem, onde a pedra tem um papel muito importante nessa arquitetura, né? Segundo documentos da ordem, Lima Cerqueira, que era mestre canteiro, acompanhava de perto o corte do material nas pedreiras da região. Na do Córrego Seco, na Serra do Lenheiro, ainda parece haver resquícios da extração de quartzo para as obras da igreja de São Francisco e do Carmo. A gente vai ter um modelo de embasamento que eles cortaram e deixaram aqui para trás. Os detalhes dos encaixes, né, que você vai ter de colocar na base. Aqui o acertamento da rocha, deixando ela para ser nivelada com o solo. E aqui os detalhes que os trabalhadores deixaram para trás, que eram os escravizados. E possivelmente ela não deve ter sido levada porque parece que tem uma fenda que está iniciando aqui e pelo visto é muito antiga. Tem alguns lugares aqui na serra que a gente vai ver o traçado de carros de bois. Então, na base da serra, eles rolavam essa pedra para baixo. Lá eles jogavam no carro de boi e transportavam até onde fosse usar as rochas para o trabalho. A alteração do risco não parece ter incomodado Aleijadinho, que curiosamente reaproveitou o mesmo desenho quando foi convidado a fazer o frontispício da matriz de Santo Antônio, em Tiradentes, no fim do século XVIII. Segundo os estudiosos, Aleijadinho participava ativamente da obra de São Francisco, fazendo pessoalmente e com suas oficinas as impressionantes talhas da portada e 4 dos 6 retábulos da nave. Essa invenção das portadas, essas sobreportas, inventada pelo Aleijadinho em Minas Gerais, não tem paralelo em outra decoração. Nem na decoração portuguesa, nem as portadas portuguesas são muito mais clássicas, né? O Aleijadinho pôs essa infinidade de detalhes heráldicos, né, que vai dar, né, no final uma obra fantástica, maravilhosa, de uma qualidade
plástica sem paralelo na história da escultura ornamental, tanto no Brasil quanto no Reino, quanto em Portugal. O primor da escultura, por exemplo, da Virgem Imaculada Conceição no medalhão, é uma imagem da melhor qualidade, que não precisava daquele requinte, daquele detalhamento para ser vista de longe. Mas quando você chega de perto é fantástica. Abaixo do medalhão vêm 2 braços estendidos para o alto, a coroa de Cristo e os emblemas de Portugal e da Ordem Terceira de São Francisco, com as chagas de Cristo nas mãos, pés e coração, entrelaçados pelo cordão de São Francisco. Outra coisa que chama muito atenção é a morfologia desses anjos, né? Da portada, típicos do Aleijadinho, né? Com os olhos puxados, olhos amendoados, com aquele nariz muito recortado, o lado carnudo, a cabeleira com aqueles topetes, né? Muito típicos do Aleijadinho. Sobre as volutas da portada em esteatita ou pedra-sabão estão 2 anjos que representariam o tempo e a morte. Curioso também a gente dizer que um deles é espelho do outro, que caiu um raio em um deles, em alguma altura do começo do século XX, e espatifou o anjo. Então eles fizeram outro cimento. Um deles é de cimento e refletiu o do outro lado. Porque um deveria ter uma caveira e o outro uma ampulheta. Mas está tão incorporado hoje esse anjo de cimento que a gente nem nota. O buquê de 3 cabeças de anjos é outro elemento típico de Aleijadinho. E aqui tem essa coisa especial, né? Do rosto de Cristo olhando para você quando você entra, né? Embaixo da verga da porta, né? Se você passar aqui despercebido, você não vê que o Cristo está te olhando entrar na igreja, né? Que é uma coisa fantástica. O Bazin fala muito dessa escultura, dessa talha, na verdade, né? Que é uma das melhores faces de Cristo, né? É de uma delicadeza sem par na escultura brasileira. E ali está consagrada a mão do mestre do Aleijadinho, né? Ninguém pode dizer que aquilo não é uma obra do Aleijadinho, embora a gente não tenha documento nenhum. Mas ali é a assinatura do grande mestre, né? A delicadeza dessa chave de arco, né? No intradorso do arco, né? Que é uma coisa maravilhosa. Por dentro, a igreja continua a impressionar. Ela é muito verticalizada, né? Uma igreja muito alta, diferente das outras igrejas rococó de Minas Gerais. O Lima Cerqueira deu uma monumentalidade nessa questão da verticalidade dessa igreja. E essa nave tem esse desenho fantástico, que é marcado pelas colunas convexas, né? Você tem o movimento côncavo das paredes e as colunas convexas, né? Que criam um ritmo muito interessante. Os retábulos alongados acompanham a estrutura da igreja e parecem se curvar com suas talhas geniais. Esses 2 retábulos, com certeza, foram feitos pela oficina do Aleijadinho, porque eles têm algumas coisas muito específicas, né, como as colunas que se entortam para frente, né? Os anjos atlantes, as colunas estriadas, tudo isso leva a crer que foi projetado pelo Aleijadinho e foi feito pela oficina dele. Os retábulos do meio, de São Lúcio e Santa Bona, à esquerda de quem entra, e de São Pedro de Alcântara, à direita, também são do artista ouro-pretano. Tem alguns anjos que ainda lembram a obra do mestre. Tem uma porta de sacrário falsa ali no retábulo de São Pedro de Alcântara, que possivelmente era uma coisa que o Aleijadinho tinha deixado pronto aí e que foi incorporado, porque eu não tenho dúvida que aquela escultura do Isaac subindo para o sacrifício seja obra do nosso mestre.
A igreja guarda ainda 3 imagens devocionais de Aleijadinho. É um São João Evangelista, que eu acho muito curioso, que o nicho foi feito para ele, porque a base tem a águia iconográfica de São João. Foi uma imagem que foi atribuída ao Aleijadinho pelos Costa, lá nos anos 50. Ele lembra, inclusive, pela posição, e tudo lembra um profeta de Congonhas, né? A posição dele com o dedo levantado, assim, a mão levantada, muito interessante. E no mesmo altar tem ainda o São Gonçalo do Amarante, que está em cima de uma pontezinha, né? Que São Gonçalo construiu uma ponte lá em Amarante, né? O grande feito da vida dele foi construir a ponte de Amarante. Então ele está sempre em cima daquela pontezinha. E o Santo Antônio, que está no altar de São Luís, rei de França, foram atribuições mais recentes, que fomos nós, Miriam, eu e Carlos Magno, que definimos que essas 2 imagens também seriam do Aleijadinho. Ela entrou já no catálogo das imagens que nós fizemos, que Miriam fez conosco, da escultura devocional do Aleijadinho. São imagens muito interessantes, de uma qualidade técnica muito boa. Os retábulos de São Francisco, diferente dos de outras igrejas, estão sem douramento ou pintura e ainda têm as marcas de uma espécie de gesso usado na preparação do cedro para receber a policromia ou as folhas de ouro, que nunca vieram. Tinha uma corrente muito grande nessa época que achava que a madeira era muito bonita e não sei o quê. E foram feitos vários, principalmente capitaneado pelo Lúcio Costa. E aqui, especificamente, foi o Lúcio Costa que decidiu que ia tirar o branco e deixar na madeira. O que não foi feito no Carmo, né? Que acho que a Irmandade não aceitou. E ficou esses retábulos que não é nem na madeira, nem pintado, né? Porque não tirou a base de preparação toda, eles ficaram um pouco no meio do caminho, né? Mesma coisa aconteceu na igreja da Glória do Outeiro, lá no Rio. Só ficou os retábulos só com uma raiação dourada, que já era dourada. O resto ficou tudo na madeira. Para os estudiosos, o retábulo da Capela Mor também pode ter sido desenhado por Aleijadinho, mas com modificações durante a execução de Luiz Pinheiro, entalhador, que trabalhou também no Rosário. Foi Lima Cerqueira quem fez questão de manter elementos do barroco, já em desuso, como as colunas salomônicas. Uma curiosidade na igreja são esses chamados anjos sorridentes ou anjos da alegria, que aparecem também no Carmo e no Rosário. Não se sabe quem seria o autor desses anjos. Isso é uma coisa muito curiosa, né? Porque uma especificidade daqui de São João e dessas igrejas, né? Eu não acho lugar nenhum anjo sorridente. Espero que um dia a gente consiga desatar esse nó, que apareça algum documento, alguma coisa que a gente possa chegar a uma conclusão. A imagem do altar traz a cena de São Francisco no Monte Alverne, em que ele recebe os estigmas de Cristo, uma cena retratada também na fachada e no retábulo do amor divino, quando Cristo desprende um braço da cruz para abraçar o santo que vivia um momento de aflição, sem saber se estava agindo conforme a vontade de Deus. Uma certa manhã, então, depois de uma noite de grande reflexão, Francisco vê, vindo ao seu encontro, um serafim alado, com a figura do Cristo crucificado com 6 asas. E conta aos hagiógrafos, então, que no sentido de um abraço terno, ele vê depois impressa no seu próprio corpo, ou seja, nas mãos, no lado e nos pés, a marca da paixão do Senhor. Então, as próprias chagas do Cristo foram impressas na sua própria carne. Então, durante 2 anos, isso até o final da sua vida, Francisco esconde essas chagas, porque ele não queria que os outros vissem que ele tinha as marcas da paixão e tivesse uma certa idolatria por ele. O arco do coro é outro elemento que chama a atenção. É atribuído a Aniceto de Souza Lopes, primeiro assistente de Lima Cerqueira. Os historiadores costumam dizer que a história é viva, porque a análise de documentos e relatos antigos ainda revela verdades escondidas pelo tempo.
A mais recente descoberta sobre a igreja diz respeito a esse adro, que, ao que tudo indica, também é obra de Francisco de Lima Cerqueira, o construtor da igreja, que via este espaço como o arremate perfeito para uma obra dessas dimensões. O adro era uma obra monumental e não se tinha dinheiro para fazer isso. Essa obra arrastou demais, né? O Lima Cerqueira morreu em 1808, o imediato dele, que é o Aniceto, construiu as torres e o frontão, né? Então, no século XIX, os altares ainda precisavam ser feitos, né? Então, o adro foi ficando. Então, o que acontece, né? Infelizmente, a gente tem uma foto hoje dessa igreja sem adro, ali por volta de 1883, se eu não me engano. Aquilo nos dá uma condição perfeita do que seria essa igreja com o adro e sem o adro. E o adro dá a ela uma condição de monumentalidade que ela não teria sem o adro. Então, o adro é meia igreja do ponto de vista de um conceito muito caro aos arquitetos do barroco, que é monumentalizar, no sentido de engrandecer, de preparar uma entrada. Quando, há pouco tempo, né, foi feita a primeira transcrição do adro, acho até feito pelo professor Oyama no livro dele, né, e trouxe essa documentação, né, eu aí já orientando a tese da Patrícia Urias. Eu voltei a estudar mais essa documentação e aquilo ali foi me despertando, né, uma série de questões olhando a documentação do adro. A ordem é muito clara, nós vamos te dar o risco e vamos te dar todos os moldes prontos. Ou seja, o que é o molde? Alguém que riscou, e o Lima Cerqueira era um canteiro, ele tinha tanta certeza da importância desse adro como complementação, que ele deixou todas as formas de quem ia cortar pedra pronta para quem ia fazer. Ele sabia, um dia vai chegar um canteiro aqui, o cara vai empreitar, está aqui a planta, está aqui todos os moldes em escala. Os caras falam, nós estamos entregando para vocês os moldes para fazer todo o trabalho de cantaria do molde. Os moldes vão então para Portugal, onde são feitos os balaústres em liós, um tipo de pedra comum no país. Sempre foi muito falado e comentado que existe, né, socos de pedra aqui nesse adro muito avantajados, né? E aí muita gente especulou, será que era para colocar estátuas? E aí você tem o termo. Eram para ter, foi previsto, 4 estátuas de cada lado, né? E por isso os pedestais têm um soco largo, porque essas estátuas iam, logicamente, monumentalizar. E uma outra lição de arquitetura. Onde que as estátuas estão colocadas? Elas não estão como em Congonhas, colocadas na centralidade do adro. E por que não? Congonhas não tem uma portada como essa aqui e nem a escultura do centro. Para que ele vai encher de estátua ali se ele quer... ele já tem esse fundo desse foco para concorrer com isso. O que ele faz? Ele joga as estátuas para encher os lados, né? Então, ele amarra, nesse contexto, é uma manobra arquitetônica altamente erudita, que mostra que ele é muito bom. Ele compreende o domínio da unidade e o domínio do espaço. Aí fica a pergunta, de que seriam as estátuas, né? Eu apostaria que talvez, né, tendo a ideia que as gravuras estão circulando nos tratados, que ele talvez conhecesse a ponte do Castelo de Sant'Angelo, onde o Bernini faz os anjos segurando os estigmas da paixão. E os estigmas da paixão têm tudo a ver com a cultura da Ordem de São Francisco, mas ainda falta uma questão, né? O pessoal de historiografia tradicional gosta, cadê o documento? Quando foi feito o lançamento da pedra inaugural do adro, eles colocaram uma caixa com coisas daquela data, como era muito comum, moedas, jornal, tudo não sei o quê. E, inclusive, o cara dá a chance, né? Ele fala qual é o jornal e qual é o ano do jornal que está falando sobre essa obra. Eu uma vez estava no Rio, falei, eu vou lá na Biblioteca Nacional. Encontrei na Biblioteca Nacional o jornal como estava referenciado. E quando você pega a notícia do jornal, o jornal é claro. A Ordem Terceira de São Francisco começa a iniciar a construção do seu adro
projeto do grande arquiteto que fez a igreja, que é considerado um dos maiores templos de Minas Gerais. Então, é uma informação dada por alguém da época e que empreitou, que aquilo não está na ata, mas que para a notícia do jornal ele completou e que justifica, então, a ressonância que tinha essa igreja já no Rio de Janeiro, na corte, é um jornal católico, e a confirmação de que o Lima Cerqueira é, de fato, o arquiteto desse adro. Perto de completar 250 anos do início da sua construção, a Igreja de São Francisco parece mostrar que a vida é mesmo curta para dar conta de tanta história ainda guardada.